Alexander Volkanovski se prepara para a grande luta de sua carreira em fevereiro na superluta contra o Islam Makhachev, na disputa que vale o cinturão do peso leve do UFC, na sua casa na Austrália. E ao MMA Fighting, o Volkanovski já mandou um recado para os seus críticos e para aquelas pessoas que não acreditam em seu potencial para vencer o Islam Makhachev no UFC. Mas antes disso, convido o pessoal a se inscrever no canal, deixar aquele like, que é sempre muito importante para nos ajudar a crescer no YouTube. Eu gosto de ser o azarão e estou bem com isso, especialmente subindo para disputar o cinturão do peso leve, depois lutar contra alguém assim de novo. Eu quero isso como legado. Nunca costumava falar assim sobre lutas de legado, mas agora eu estou falando. Sou a favor dessas grandes lutas. Eu amo o papel, a história de ser o azarão. Amo isso. E as pessoas dizendo que eu sou pequeno e todo esse tipo de coisa. Isso apenas adiciona à história e vai adicionar a minha vitória. Muitas pessoas duvidam de mim, o que eu amo. Volkanovski é pequeno. Makhachev é muito bom no wrestling do Daguestão. Isso é bom, mas lembrem-se disso. Não mudem a narrativa quando eu tiver a minha mão levantada no final. Isso é algo que preciso que as pessoas entendam, porque é engraçado. As pessoas vão dizer todo tipo de coisa se eu vencer. Ah, Makhachev não lutou contra ninguém. Foi a primeira defesa de cinturão dele. De repente estão diminuindo a vitória e agindo como se Makhachev não fosse aquele lutador que diziam que era antes da luta. Apenas lembrem-se do que vocês estavam dizendo que Makhachev era. Vocês o colocam naquele pedestal. Mantenham Makhachev lá, mesmo que eu vença. Não mudem isso. E dá para entender, sim, essa insatisfação do Alexander Volkanovski no UFC. Porque até pouco tempo, o Alexander Volkanovski, mesmo com o status de rei do peso-pena do UFC, ele era desacreditado. Não só pelos fãs, mas também pela imprensa americana. Pô, aquela rivalidade dele contra o Max Holloway foi a prova disso. Mesmo o Alexander Volkanovski vencendo o Max Holloway infinitas vezes, o pessoal de lá sempre tratava o Max Holloway como um lutador com plenas chances de vencer o Alexander Volkanovski. Mas aí na trilogia, a gente viu que a diferença entre eles ficou ainda maior. Depois veio o zumbi coreano, que mesmo não sendo mais o zumbi coreano de outrora, o pessoal ficou falando que o zumbi coreano tinha chances por conta de seu estilo de luta, sempre empolgante de andar para frente. Volkanovski foi lá e deu no asiático. Então você vê que o Alexander Volkanovski, ele sabe utilizar essa desconfiança muito bem, serve como uma motivação para ele. E isso vem dando muito certo, porque o Volkanovski, ele, para muitos já inclusive, superou o Aldo na história de ser o melhor lutador do peso-pena do UFC. E merecidamente vai fazer essa super luta querendo ser um campeão duplo do UFC, tentando conquistar esse cinturão dos leves do UFC contra o temido Islam Makhachev. Então é por isso que o Volkanovski, ele já avisa, olha só, vocês antes da luta estão tratando o Islam Makhachev como um monstro. Então, se eu vencer, não falem que ele é um lutador que, primeiro, não é tudo isso porque foi a primeira defesa de cinturão dele, e segundo, não lutou bem porque o Khabib não vai estar mais em seu corner. Ele afirma que se o Makhachev perder, é porque o Volkanovski foi o melhor e merece ser exaltado. O Volkanovski e o Islam Makhachev não deve ser diminuído. Eu concordo plenamente com o Volkanovski, mas isso é muito ruim, de fato, no MMA, porque a comunidade do MMA, não todo mundo, mas parte dela, boa parte dela, inclusive, é muito imediatista. Antes da luta fala uma coisa e depois da luta age como se nunca tivesse falado aquilo. E é por isso que o Volkanovski vem cobrando que ele sempre foi desacreditado, mas no final de suas lutas, ele sempre levou a melhor e calou um por um que desacreditou dele. Agora ele tem novamente
essa oportunidade, uma oportunidade mítica, especial, que não se tem sempre quando você vai fazer uma super luta de campeões do UFC. Mas o fato de lutar em casa, o Volkanovski australiano vai lutar na Austrália para esse grande compromisso e é motivação suficiente, além das dúvidas da comunidade do MMA, você ter grande parte do seu público o incentivando para esse grande desafio contra o Islam Makhachev, que está no auge da confiança e está se achando o maioral, está se achando muito por conta da vantagem que ele tem física sobre o Alexander Volkanovski. Então, esse é o Alexander Volkanovski, um lutador muito preparado e que vai cobrar um por um quem o desacreditou para essa luta contra o Islam Makhachev. Será que o Alexander Volkanovski vai fazer o crime contra o campeão russo Makhachev no UFC 284, agora em fevereiro? Deixe seu comentário, deixe o like no vídeo, sua inscrição no canal.